Olá, semioticistas. Hoje finalizaremos a leitura e comentário do capítulo 8. E nesse vídeo, rapidamente falaremos da estrutura local à estrutura global e trataremos de fazer uma síntese do capítulo, onde foi tratado da análise narrativa até a narratividade. Então, como nós já observamos, os textos literários, incluídas as narrativas, elas não são todos analisáveis em termos tão sistemáticos. Longe disso, e felizmente. Contudo, se quiséssemos estender a análise que acabamos de fazer nos vídeos anteriores ao conjunto do romance de L'Ecclésio, nós poderíamos facilmente constatar que a estrutura local, reconhecida nesse pequeno conto de A Galega, que se encontra no meio do romance, repercute na estrutura global da obra. Então, nós podemos constatá-lo analisando o resumo do romance, que se encontra na 4ª capa da obra A Busca do Ouro. Então, esse release reproduz de modo idêntico na sua estrutura as sequências da micronarrativa, articulando valores de uma outra ordem. Assim, o valor visado, seja o paraíso do recôncavo de Bucan como eco do paraíso de A Galega, não é reconquistado ao fim da busca, mas o ouro do corsário transformou-se em ouro de uma outra natureza, o universo simbólico. O paradigma dos valores iniciais foi substituído por um outro paradigma. Nós passamos dos termos contrários aos termos subcontrários, seja nem paraíso nem inferno. A saída narrativa encontra-se na felicidade da linguagem da narrativa, ou seja, o duro diário de bordo. Então, fazendo uma síntese desse capítulo, onde nós iniciamos falando da análise da narratividade, ou na verdade análise narrativa, até a chamada narratividade, diríamos que a reflexão, primeiramente, a reflexão sobre as formas organizadoras da narrativa é um fenômeno marcante nas pesquisas das ciências humanas desde os anos de 1960. Então, seu primeiro passo levou a desvincular a narrativa de sua dimensão temporal, para reconhecer nela uma estrutura formal acrônica, ou seja, uma posição criticada especialmente pelo filósofo Ricoeur. Então, seguindo com o resumo do capítulo, Vladimir Prop foi o primeiro a apresentar uma análise morfológica de um corpus de contos maravilhosos russos, depreendendo deles o conceito central de função, que rege a regularidade da narração e relegando a segundo plano a noção de personagem. O conjunto das propostas desenvolvidas pelos teóricos, desde Lévi-Strauss a Greimas, passando por Roland Barthes, por Raymond, por Umberto Eco, Todorov e muitos outros, está fundado, de início, sobre a análise crítica do modelo de Prop. Então, especialista em etnoliteratura, o estudioso Claude Raymond reverte o primado propiano da função para conceder a preeminência à noção de papel, por meio da qual se define a personagem e as relações entre personagens. E a vasta tipologia das pessoas narrativas que ele elabora, projetando a lógica da intriga sobre a dos papéis, amplia o campo de aplicação da análise e oferece as condições para uma teoria referencial da ação, mas não permite dar conta do desenvolvimento da narrativa em si mesma. Então, retomando, por sua vez, o conceito de função, Greimas depura a formulação e a reduz a um enunciado sintático, ou seja, uma relação entre actantes regida por predicados.
Então, esforça-se assim por restituir a dimensão sintagmática própria à dinâmica narrativa e, sobretudo, por encerrar a análise dos fenômenos narrativos na realidade linguageira do discurso, independentemente de seu horizonte referencial à ação e de suas manifestações figurativas. Então, Cremas ele cria, desse modo, as condições para uma teoria narrativa suscetível de ultrapassar o mero universo das narrativas e de abranger o conjunto das formas de discurso, formulando a hipótese de que estas são todas igualmente sustentadas por uma arquitetura actancial.